Mais uma vez, graça e paz, meus irmãos. Seja bem-vindo, os irmãos que nos visitam, os irmãos que nos acompanham também pelas redes sociais. E vamos agora à palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar o meu irmão e irmã a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo de número 37. A gente hoje vai passear um pouco do capítulo 37 ao capítulo 50. Vou fazer um breve resumo e quero poder aqui trabalhar nesses capítulos e refletir com vocês sobre esse título: A Jornada de Lutas e Vitórias de Israel. A jornada de lutas e vitórias de Israel. Então, abriram suas Bíblias? Quero ler apenas os primeiros versículos. Versículo de número 1 em diante, Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Até aqui. Vamos orar para que Deus fale conosco? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu texto sagrado, que é a Tua revelação, a revelação de Deus a todos nós, a todo o Teu povo, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na história da igreja. E assim será para sempre, porque, como o Senhor mesmo nos ensinou, passarão o céu e a terra, mas a Sua palavra não passará. Ela veio do Senhor, a Tua palavra, e quem crê nela e vive e depende dela, se alimenta, porque, como o Senhor também nos disse, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nessa manhã, papai, nós queremos te pedir, nos alimenta, pai. Nos alimenta com teu ensino, nos alimenta com a tua verdade, nos alimenta com a tua revelação e tira de nós toda bobeirada, toda heresia, todo sofisma, todo engano. Sim, ou quem sabe pensamentos que nutrimos ao longo da nossa vida e que acabamos tendo de Ti, ó Deus, uma ideia errada daquilo que Tu és. Livra-nos, ó Deus, dos ensinos errados e ajuda-nos, ó Deus, a Te conhecer, como disse o profeta, como nos desafiou o Teu servo. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Ó Deus, que o nosso conhecimento seja não só um conhecimento cognitivo, mas um conhecimento pelo qual nós, pela fé, possamos viver intensamente cada verdade. Ó Deus, porque a fé, como o Senhor também nos ensina, ela é a certeza, ela é a convicção daquilo que aguardamos, daquilo que esperamos, e nós sabemos que o Senhor reina, que o Senhor é real, e te pedimos, ó Deus, revela-te a nós e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu venho pregando sobre Jacó.
E o texto aqui bíblico é bem interessante, que Moisés, enquanto ele escrevia a respeito de Jacó, ele começa dizendo: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro, versículo 1. Versículo 2, esta é a história da família de Jacó, 2 pontos. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bilha, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má reputação deles. Versículo 3, olha que interessante. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. O próprio Moisés cita Jacó e o próprio Moisés cita Israel. Interessante, não? Lembre-se disso, irmãos, nada na palavra de Deus é por acaso. Nem um tio, nem um i. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. E como eu venho pregando a vocês sobre Jacó, nós aprendemos aqui que durante 70 anos ele viveu segundo a força do seu braço, na casa dos seus pais, plantou o vento, como diz o adágio popular, colheu tempestade, e aí ele foge para Padã Arã, e lá em Padã Arã começa o grande trabalhar de Deus na vida dele. Quando ele foge, lá em Betel, Deus começou a trabalhar na vida dele, Deus começa apenas a trabalhar. Mas realmente a grande obra de Deus vai ser concretizada na vida dele quando? Lá em Peniel, no Vale do Jaboque. Porque a visão de Betel não o transformou. Guarde isso. Quando Jacó foge, a visão de Betel não o transformou, mas sim melhorou ele. Foi um despertar no Jacó. De fato, Deus começa em Betel trabalhando na vida dele. E durante os 20 anos que ele estava lá em Padã Arã, aí sim, Deus foi quebrando o vaso. Mas o grande encontro com Deus foi no Vale do Jaboque, onde Deus o transformou e o aperfeiçoou poderosamente. Amém, meus irmãos? Guarda isso. Aí ele volta, agora aos 90 e poucos anos, e volta transformado. Deixa eu fazer um adendo aqui sobre algo que eu deixei de dizer na última mensagem. Se a nossa experiência religiosa não nos transforma, é porque não foi uma experiência espiritual, foi uma experiência emocional. Nós, como avivados, guarde isso, nossa igreja é uma igreja batista avivada. E nós, por termos esse lado avivado e querendo ou não mais pentecostal, a gente gosta muito da experiência religiosa. E cuidado, muitas experiências religiosas são apenas nas emoções. E aí, pastor, qual o problema? É perigoso. Mas é melhor ter uma experiência na emoção do que não ter nenhuma? É melhor, é óbvio. Muitas vezes dentro da igreja, dentro de um momento de louvor como tivemos, de uma oração fervorosa, de uma pregação fervorosa, a gente se emociona. É ótimo isso. Mas quem sabe essa experiência só foi a nível da emoção humana. Pode ser que não haja uma transformação espiritual. Podem ver que os nossos sentidos emocionais podem ser tocados. Mas eu quero dizer que a verdadeira experiência religiosa se dá no Espírito. E quando alguém tem uma experiência religiosa no Espírito, a sua vida é transformada. Amém, meus irmãos? E é isso que eu quero que você se aperceba. Jacó no Betel começou a ser trabalhado por Deus. Irmãos, ele viu o anjo, ele viu uma escada, anjo descendo e subindo, Deus falando com ele. Pelo amor de Deus, meus irmãos, o coraçãozinho duro de Jacó. Ele só vai se converter 20 anos depois. Tem gente que é assim. E notem, irmãos, Jacó é o grande exemplo da misericórdia de Deus. Grande exemplo. Deus tem paciência conosco. A gente não tem paciência com o outro, mas Deus é misericordioso. E se houve jeito para Jacó, haverá para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Por isso, nunca despreze ninguém, porque amanhã, quem sabe, esse pelo qual nós desprezamos, vai ser a grande boca de Deus na terra. É assim. Mas hoje a gente vê só fruto de um Jacó, de uma Jacó. Não é? E é assim, né? Então, assim, de fato,
Aqui nesse momento, e voltando, só concluindo essa ideia da experiência religiosa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Nós, como temos herança avivada pentecostal, nós gostamos muito disso. Vocês vão se lembrar, algumas décadas atrás era um tal de dente de ouro para cá, dente de ouro para lá. Era um frenesi de dente de ouro. Aí eu pergunto, essas pessoas que teve dente de ouro, se converteu? Não. Então, o que adianta ter dente de ouro? Pode ter dente de diamante. Se não se converter, não vai adiantar de nada. Depois virou uma moda de cair. Era unção do cair. Todo culto tinha que cair. Aí eu digo, quem caía levantava mais santo? Não. Então não adianta de nada. É pura emocionalidade, é pura emotividade, é pura emoção. Estão entendendo? Depois é uma tal de moda de unção de grudar na parede. Eu lembro que alguns irmãos falaram que era a unção da lagartixa. Coisa ridícula essa. Né? Gruda na parede. Aí eu te pergunto, grudou na parede, mas virou mais santo? Não, então não adianta de nada. Percebam, aqui fazendo uma crítica, irmãos, olha, vocês sabem disso, o meu compromisso em primeiro lugar é com a palavra, amém, meus irmãos? Eu estou aberto sim ao inusitado, ao extraordinário, eu estou aberto ao milagre, mas percebam, somos uma igreja batista avivada, mas eu sou muito criterioso com o ensino e não abro mão. Não abro mão. Quando alguém fala em nome de Deus e não se cumpriu, primeira coisa que na nossa igreja acontece é vai para o banco, está em disciplina, porque isso é pecado. Amém, meus irmãos? A gente tem que ser sério com essas coisas. Os dons de Deus são maravilhosos e o diabo gosta de cirandear, enganar o povo de Deus com dom, com emotividade, com profecia do óbvio. Ora, irmãos, a gente não precisa disso, amém? Então, por que eu estou falando tudo isso? Cuidado, irmãos, cuidado. Se a minha experiência é só a nível de emoção, eu ainda não me converti. Um cantor pode te levar à emoção. Um dramaturgista pode te levar à emoção. Um filme, uma música, uma melodia pode nos levar à emoção. Mas só o Espírito de Deus nos leva à transformação. E é isso que importa. E aqui fazendo até um oposto disso, que eu acabo de dizer. Talvez você não tenha nenhuma experiência emocional, nem chore, nem caia, nem grude na parede, mas você foi tocado pelo Evangelho e você pode, mesmo de um jeito silencioso, experimentar uma transformação no seu espírito que vai mudar a sua vida para sempre. Porque o que importa para nós é isso, é sermos transformados no espírito e agora vivermos essa nova vida para a glória de Deus, dando fruto de um verdadeiro filho de Deus. Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui e trabalhando sobre a ideia de hoje, né? O que eu queria hoje trabalhar aqui com vocês na vida de Jacó? Ora, pastor, a gente vai começar a ler a vida de José e vamos olhar para Jacó. Eu quero fazer algo um pouco diferente. Do capítulo 37 de Gênesis em diante, porque no capítulo 36 vai falar um pouco sobre os descendentes de Seir e os descendentes de Esaú, o capítulo 36. Mas do capítulo 37 em diante, o foco é a vida de José. Até o capítulo 49 e principalmente capítulo 50 que José morre. Porque no capítulo 49 Jacó morre. Mas eu gostaria hoje de olhar por outro prisma. Por quê? A gente vem trabalhando Jacó, e Jacó foi esse homem muito, mas muito importante no Velho Testamento. E agora ele passa pelo Vale do Jaboque, ou seja, ele teve uma experiência de conversão. A vida dele é transformada, o nome dele é mudado, o comportamento dele é mudado, até o andar dele físico é mudado. Deus age na vida de Jacó. E agora tem uma longa caminhada pela frente. E essa longa caminhada pela frente, eu pergunto para vocês, será que foi uma caminhada fácil? Porque agora ele foi transformado no espírito, não é? Agora Jacó vira Israel. Agora realmente ele se converte. Então, se antes que ele vivia tudo errado, ele ainda tinha êxito, agora que ele se converteu, pelo amor de Deus, Jacó só vai ter rosas, não vai ter mais espinhos. Foi assim a vida de Jacó? Foi? Não foi. A vida agora desse filho de Deus vai ser marcada de algo muito curioso. A vida desse grande servo de Deus, que já é um ancião, agora ele está cheio de Deus, cheio de graça, cheio de realmente
do Espírito de Deus, mas a vida dele vai ter coisas bem curiosas. Porque, ainda aqui nessa minha introdução, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Sabe uma coisa que tem nos atrapalhado muito, muito, mas muito mesmo? É o Deus fofinho que tem sido pregado. É o Jesus engraçado. É o Deus bondosinho. É o Pai que realiza todos os nossos sonhos. E aí muita gente está se convertendo, porque todos os seus sonhos que você pensou, Deus vai realizar. Porque não há sonho que é colocado no seu coração que Deus não realize. E esse Deus fofinho tem atrapalhado muita gente. Por quê? Porque ele não está na Bíblia. O nosso Deus da Bíblia é o Todo-Poderoso de Israel. Não é o Jesus bonachão, mas é o Jesus glorioso. Percebam? A Bíblia mostra que Deus é amor, mas é justiça. Deus tem compaixão, mas Ele é justo. Olha a vida de Jacó. Ele plantou vento, colheu tempestade. E hoje o Deus bonzinho, o Jesus fofinho, está sendo ensinado nas igrejas evangélicas. E o pessoal está fazendo o quê? Uma vida toda atrapalhada e quer a bênção. E aí quando não acontece aquilo que eles querem, eles se decepcionam com Deus. É óbvio, é um Deus que não está na Bíblia. Ou seja, percebam, irmãos. Perceba, isso que é o grande problema para nós. Então fuja dessa doutrina herética do Deus fofinho. Do Senhor que irá realizar todos os nossos sonhos. Esse Deus fofinho, ele vai te afastar e vai te adoecer. Você vai ter uma fé adoecida, porque não foi isso que Jesus prometeu para nós. Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E se me chamaram de Beelzebu, quanto mais vocês. Beelzebu era o Deus das moscas, meus irmãos. Jesus estava dizendo, se me chamaram de Beelzebu, eu que sou o Salvador, vão te chamar do quê, filho? Vão te chamar de perturbado, vão te chamar de... Vocês só vão ter problema. Ou seja, irmãos, percebam, esse Deus fofinho agrada a sociedade, porque Ele é permissivo, mas Ele vai nos adoecer e vai fazer com que a gente se afaste do Deus eterno. Eu não quero um Deus fofinho, eu quero um Pai todo-poderoso, eu não quero um Jesus, sabe, todo meiguinho, eu quero um Jesus glorioso. É esse que eu creio, é esse que eu espero, é um Jesus que tem autoridade sobre tudo e todos. Amém, meus irmãos? Então seja liberto do Jesus fofinho, tá bom? Seja liberto, porque isso daí é uma praga, tá bom? Tá entendendo? O nosso Deus, Ele é de compaixão, de misericórdia. Ó Jacó, Deus tratou com Jacó com misericórdia ou não? Mas Jacó colheu tudo aquilo que ele plantou? Colheu, claro, colheu. É justo, irmãos. Só para encerrar essa parte aqui. Lembram de Sansão? Lembram de Sansão? Sansão era ungido desde o ventre da mãe. Sansão foi um ungido, um nazireu de Deus, poderoso. Me explica aquela força sobrenatural num garoto. Uma coisa de filme, uma coisa de anime, uma coisa de Hollywood, mas está na Bíblia. Mas vem cá, como que era Sansão? Sansão era um ungido torto, ungido errante, o poderoso desgraçado, que foi aprender quando? Foi aprender quando estava lá preso, com os olhos furados, fazendo trabalho de mula. E ali sim ele se converte de verdade. Percebam, irmãos, percebam, o Jesus fofinho era o Jesus de Sansão, porque ele era poderoso, então ele podia tudo. Nós podemos tudo, irmão? Se você tem um dom extraordinário, tema mais medo, meu irmão, porque esse dom veio do Espírito, e o Espírito de Deus é santo, e não há quem brinque com Deus que não seja punido. Olha Sansão. Sansão é o exemplo de um poderoso derrotado. Ia brincar com as prostitutas, meus irmãos.
E ali vencia os inimigos deitando com a prostituta, vencia os inimigos deitando com a prostituta, até que o cabelo foi cortado e a força acabou. E aí virou mula. De juiz libertador virou mula. Agora sendo zombado no templo dos filisteus. Mas lá no templo dos filisteus, como mula, ele cai em si e pede perdão e fala: Senhor, dá força só mais uma vez. E ali Deus ouve a oração, porque Deus é misericordioso. Estão entendendo, meus irmãos? Ou seja, há consequências nessa vida. E que a gente possa aprender com Jacó que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, mas que ao mesmo tempo a gente precisa de uma transformação, não emocional, mas no espírito que muda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, falando um pouco sobre a tese que eu quero hoje defender com vocês aqui. A tese que eu quero defender hoje aqui com vocês é que na vida de um verdadeiro convertido, não me pergunte como pode acontecer isso, no final sempre haverá a melhor parte. Amém? Na vida de um verdadeiro convertido, no final da vida dele sempre haverá a melhor parte. Eu estou me referindo aqui a um verdadeiro convertido. Eu quero que você fuja um pouco daquela ideia até um pouco doce demais e adocicada demais, de que no final tudo vai dar certo. Depende. Para muitas pessoas o final é inferno, então não deu certo. Eu estou me referindo aqui ao verdadeiro convertido, lembra? O verdadeiro convertido, a melhor parte sempre será no final. A maior bênção, os maiores milagres. E quando isso não acontece na vida desse vaso, o seu legado abençoará muitas outras gerações. O que eu quero dizer com isso? Guarde isso. Porque até isso a gente tem que tomar cuidado, e eu tenho que explicar isso direitinho para vocês. Vamos pegar essa frase, essa tese que eu quero defender, porque percebam, eu estou falando que na vida de um verdadeiro convertido, a melhor parte está no final, mas pode ser que haja uma exceção. Quais são as exceções? Paulo é uma exceção. Final da vida de Paulo, ele foi prestigiado em Roma, como o grande pastor de Roma. Não, ele foi decapitado. Está na nossa Bíblia. Na Bíblia do Jesus fofinho não está, entendeu, meus irmãos? Porque eles não vão citar isso. Vamos pegar uma outra exceção na Bíblia. João Batista. João Batista é um grande outro exemplo. O grande profeta que prepara o caminho para o Senhor, as multidões se convertem, também é arrancado cabeça. Ué, pastor, o senhor não disse na sua tese que na vida de um verdadeiro convertido, e não me pergunte como isso pode acontecer, no final sempre haverá a melhor parte? Mas há exceções. Por quê? Quando isso não acontecer, como foi o caso de Paulo, João Batista, o legado que eles deixam para o povo de Deus e para a história é um legado que abençoará muitas gerações. Amém, meus irmãos? Percebam, qual foi o legado que Paulo deixa para nós? Pelo amor de Deus. O maior cristão, o maior discípulo, o maior apóstolo de toda a história do cristianismo. Aleluia. Falar de Paulo é se orgulhar, ou seja, Paulo não colheu isso, mas Paulo colherá na glória, porque a mensagem de Paulo e a obra de Paulo estão abençoando a igreja do Deus vivo há 2000 anos. Aleluia. Ou seja, a melhor parte de Paulo ainda virá. Porque quando chegarmos lá no céu, Paulo verá as inúmeras e milhares de milhões de pessoas que foram abençoadas por ele. Ele não colheu aqui na terra, mas nos céus ele será galardoado. Amém? Semelhantemente João Batista. Podem ver que João Batista para Jesus e para a igreja primitiva era um orgulho. Ou seja, João Batista foi um grande exemplo de abnegação e de renúncia. E um último exemplo aqui para justificar aqui a minha tese. A igreja primitiva, meus irmãos, lembram? Naqueles primeiros 300 anos da igreja primitiva, que é historicamente chamado de Era dos Mártires. Vamos lá, meus irmãos, foram quase 300 anos, ou melhor, 200 anos de tanto sofrimento e morte. Aí eu te digo, pastor, eles eram verdadeiramente convertidos, mas onde está a melhor parte deles?
Foram para as arenas, foram para os coliseus, foram queimados como tochas vivas, cheios de betume, pinche. Mas vem cá, as próximas gerações viram eles como quem? Como grandes exemplos de que vale a pena morrer por Cristo. Ou seja, na história da igreja, nós olhamos para esses irmãos que viveram ali por volta de 200 a 300 anos e dizemos, vale a pena ser cristão, porque mesmo que morramos, nós deixaremos um legado maravilhoso. Então, perceberam que há uma exceção? Deus fofinho não conta essas exceções, né? Os pregadores do Deus fofinho, tá bom? Mas vamos voltar para Jacó, que hoje meus olhos estão aqui em Jacó, e eu quero hoje refletir com vocês que esse homem que agora foi transformado, que esse homem que agora foi mudado, que esse homem que agora realmente teve uma experiência poderosa com Deus, logo depois do Vale do Jaboque, ele vai sofrer muito nos próximos anos. Ele vai ter algumas alegrias? Vai. Qual foi a grande alegria dele aqui, inclusive no capítulo que a gente acabou de ler? Nos próximos anos ele tem uma grande alegria, que é José. Ou seja, quando ele vê José cresceu de uma forma diferente dos seus 11 irmãos. José era especial. Não sabemos muito de Benjamim, porque Benjamim era mais novo ainda que José, mas dá a entender que até Benjamim puxava um pouco a brasa passadinha dos outros 10 irmãos. Então o texto deixa claro que os filhos de Jacó eram desviados, pode ver que eles tinham má fama e só davam trabalho, mas José não. José era uma alegria para ele. José não era só o filho da mulher amada, mas era também o filho que carregava agora a promessa. A promessa que estava sobre Abraão, a promessa que foi passada para Isaac, que agora estava repousando sobre Jacó. Tudo indicava que José era esse que ia ser a continuidade. Mas logo depois que esse menino cresce, se torna obediente, se torna um amigo, se torna um discípulo, passado alguns anos, você sabe da história, os 10 irmãos o traem, jogam ele num poço e ele é vendido para quem? Para o Egito. E eu te pergunto, foi fácil a vida agora de Jacó? O que eu quero destacar aqui nessa mensagem, irmãos, se você quer ser bênção de Deus na terra, se você passou por uma experiência de conversão genuína, se prepare, você vai ter luta, filho, vai ter luta. Mas lembra o que eu disse na minha tese? Não tenha medo. O melhor da sua vida ainda está para ser escrito. O melhor de Deus virá sobre você. Jacó aqui, que agora é Israel, agora o transformado, ele tem o dissabor de ver o quê? De ver seus 10 filhos totalmente desviados. Meus irmãos, pense nisso. Querer matar o próprio irmão. Os descendentes da linhagem patriarcal, destruiu o irmão, aí depois diz, não vamos matar não, vamos vender. Ora, né? A gente usa a frase, né? Fulano é amigo da onça. Não, aqui os 10 irmãos de José eram os onça, eles eram os onça, porque agora eles criam uma situação dizendo que o irmão foi morto, pegam a túnica que o pai tinha dado, matam um animal e falam, uma fera do campo, né, papai, matou, e choram, e mentem durante 20 anos, e ficam tranquilos com as consciências. Percebam, eram os gadarenos. Mas vem cá, Deus não teve paciência com Jacó? Deus teve paciência com esses homens também. Então, dos próximos 20 anos, eles continuam a viver essa mentira. Mas lembra que eu disse que aquilo que nós fazemos, nós plantamos? E quando a gente vai ler a Bíblia, meus irmãos, a partir do capítulo de número 37, a gente vê que cada um desses filhos de Jacó passam dissabores. Olha só, no capítulo 38, conta a história agora de quem? Conta a história de Judá. Olha só que interessante. E na história de Judá, Judá foge
para viver com os cananeus, e ali ele sofre também. Por quê? Porque ele fugiu da casa do seu pai. Seria à toa que ele fugiu da casa do seu pai? Jacó perde José e convive com a dor. Jacó também perde Judá, porque ele vai viver com os cananeus. E aí, as tragédias na vida de Jacó, não pense você que foi fácil, não. O que eu quero que você note, irmãos, o texto bíblico está mostrando aqui que Jacó, agora chamado Israel, ele foi firme na fé em Deus. Veio a luta de saber perder o seu filho José, veio a luta de também estar perdendo aqui o seu filho Judá, porque ele vai viver entre os cananeus. Não era projeto de Deus que ele fosse viver entre os cananeus, e muito menos se casasse com uma cananeia. Mas ele vai fazer isso, Judá. E aí, pastor, para por aí? Não, pera lá, vamos desfolhar a Bíblia. Vamos desfolhar a Bíblia. Quando a gente começa desfolhando a Bíblia, vocês vão ver que acontece mais algumas coisas super interessantes também aqui. Acontece que os filhos também de Jacó, em um dado momento, volta um pouquinho, porque essas histórias também estão aqui logo no regresso. Vocês vão ver que depois que Jacó passa pelo Betel, Gênesis 34, abram suas Bíblias lá em Gênesis 34. Há uma tragédia no meio da família de Jacó. Qual é a tragédia? Tanto Simeão quanto Levi matam, presta atenção, meus irmãos, Simeão e Levi matam quem? Matam os siquemitas, ou seja, perceba, os filhos de Jacó, aquele que tinha passado pelo vale do Jaboque, aquele que voltou a viver agora em paz, aquele que foi realmente tocado por Deus, quando eles regressam, eles destroem uma cidade, por pura maldade. Qual foi o enredo aqui em Gênesis 34? Tamar, a filha de Jacó, tinha sido violentada por Amor. E ali, quando Jacó fica sabendo desse fato, os irmãos de Tamar ficam furiosos. Mas tanto Amor quanto Siquém, pai de Amor, pedem perdão e eles se circuncidam. Mas de uma forma traiçoeira, Simeão e Levi vão, enquanto eles estão curtindo a dor da circuncisão, entram na cidade e esquartejam todo mundo, matam. Pastor, está na Bíblia essa história? Está na nossa Bíblia. Agora eu te pergunto, Jacó já não tinha passado pela experiência de Israel? Já. Mas e os filhos deles tinham passado também pela experiência de conversão? Ainda não. Mas agora, olha só, como que Jacó se comporta? Como que Jacó se comporta diante de tudo isso, meus irmãos? Jacó se comporta como um filho de Deus, que vive a presença de Deus, que corrige os filhos, que ensina os filhos e que se mantém nas promessas de Deus, mesmo quando tudo é desfavorável. Amém, meus irmãos? O verdadeiro lavado, remido no sangue do Cordeiro, quando tudo dá certo, ele glorifica a Deus, mas quando tudo dá errado, ele também glorifica a Deus. Amém, meus irmãos? Estou falando tudo isso, estou ilustrando aqui, pegando a vida de Jacó, agora chamado Israel, para mostrar que nesse mundo nós teremos aflições, mas como disse o nosso mestre, que não é fofinho, mas é glorioso, ele conclui dizendo: tenham bom ânimo, eu venci, vocês vencerão também. Amém, meus irmãos? Vamos passar luta, vamos passar dificuldades, vamos passar aflições. Passam-se os 20 anos. Vem fome sobre toda a terra, inclusive sobre Canaã. Agora, o ancião Jacó está com quase 130 anos, mas ele não desistiu, mesmo convivendo com filhos desviados. Ele não fraquejou, mesmo estando com filhos atribulados. E aí vem a fome sobre a terra e ele diz para os filhos: vão lá, filhos, e comprem comida no Egito, porque só tem comida no Egito. Deixa eu fazer um adendo aqui. Jacó era um homem de oração depois do vale do Jaboque, sim ou não? Sim.
Ele era um homem de intimidade com Deus, sim ou não? Era um homem que buscava a presença de Deus, sim ou não? E por que Deus não revelou para ele que José estava vivo? Não poderia ter revelado? Poderia ou não? Claro que poderia. Agora vem cá, presta bastante atenção. Deus muitas vezes não vai revelar para a gente, nem sequer um minuto depois, muito menos um ano depois. Por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda hoje a depender dEle a cada dia. Essa mensagem tem tudo a ver com aceita o mal de cada dia, é assim. Percebam, não parece num primeiro momento que Deus foi insensível de ver Jacó chorando, agarrado com as roupas de José, e Deus lá do céu, quietinho? Não parece num primeiro momento que Deus foi insensível, não é? Parece, porque ora, Deus poderia colocar no coração dele, não, meu servo, você vai se encontrar. Mas Deus tem hora que não mostra para os seus ungidos, tem hora que não mostra. Aqui, esse é o exemplo. Meu irmão, como vai ser o seu amanhã? Não sei. Uma coisa eu sei, Deus estará cuidando de mim e de você. Aleluia. Eu sabendo do meu amanhã ou não sabendo? Eu tendo muita saúde ou não tendo? Deus estará conosco porque Ele é o Deus que cuida de nós. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, diz o Senhor. Aleluia. Acabou. E vou dizer, Deus é sábio, porque quando Ele não mostra, é porque Ele é mais sábio do que a gente. Sejamos honestos, meus irmãos. Gostaríamos ou não de saber do dia que se converteria nossos parentes? Oh, meu Pai. Gostaríamos ou não de saber o dia da volta de Jesus? Claro. Gostaríamos ou não de saber do dia da nossa partida? Claro. Mas Deus não mostra porque Ele é mais sábio do que a gente. Posso dizer, sem medo de errar, se Deus revelasse para Jacó que José estava vivo, Jacó ia dar um jeito de buscar José. Sim ou não? Ah, é o filho amado. Ah, é o filho amado. Ele ia dar um jeito, ou seja, atrapalhar o projeto de Deus. Está entendendo porque Deus não revela o futuro, meus irmãos? Deus não revela. Deus não revelou para Paulo se ele ia morrer decapitado. Paulo estava pronto. Porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Aleluia, é isso que importa para nós. O meu viver é Cristo e se morrer é lucro, porque vamos para Canaã celestial, meus irmãos. Perceba, a gente é muito bobinho. Perceba que o Deus fofinho nos atrapalha, porque a gente tem que sonhar grande, a gente tem que não sei o quê. Mas eu pergunto, será que a gente está pronto para pagar o preço? Jacó, agora chamado Israel, depois do Vale do Jaboque, estava pronto para pagar o preço, e ele estava pagando o preço, mesmo sendo ancião. Meu irmão, saiba disso, se você se converter de todo o seu coração, você pagará o preço e dará glória a Deus, e no final você verá que vale a pena ser fiel para a glória de Deus. E se você não vê esse final como você espera, saiba que Deus, na sua sabedoria, te recompensará no céu, porque você e eu deixaremos um legado maravilhoso para a glória de Deus, e na posteridade a gente vai colher o fruto que plantamos. Porque, meus irmãos, eu ouso e afirmo, muitas das nossas orações, quem sabe a gente não vai ver se cumprir. Mas lá no céu a gente vai se alegrar, porque por meio daquelas orações a gente plantou e o Senhor no tempo certo fez nascer, porque não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Amém, meus irmãos? Voltando aqui, agora ele está com seus 130 anos e manda buscar comida lá no Egito, e aí você já conhece a história. José vê que é os seus irmãos, os desviados, que o venderam, que vai pedir favor. Ele cria toda uma estratégia para gerar neles perdão e manda eles de volta. E depois eles regressam mais uma vez. E quando eles regressam de novo, agora trazendo inclusive Benjamim, ele se revela, ele chora. José perdoa os seus irmãos. Posso ouvir glórias a Deus? Essa é uma das mensagens mais lindas de um homem de Deus. Agora percebam, irmãos, José foi vendido ao Egito quando tinha 17 anos. Passam-se mais 13 anos até que ele realmente vai se tornar o governador do Egito. Passam-se os 7 anos de bonança, agora ele está com 37 anos. Perceba, lá no Egito, o texto bíblico vai dizer
que o Senhor era com José. Aleluias! E ao ler a vida e a obra de José, eu te pergunto, que Bíblia que José tinha? Ele tinha a Bíblia, que nem a gente tem a Bíblia? Ainda a Bíblia não tinha sido escrita, irmãos. Porque com os patriarcas a tradição era oral. Era oral. Abraão recebeu a palavra de Deus e passou para os seus filhos. Tanto para Ismael, quanto principalmente para Isaac e para todos os filhos de Quetura, porque lembrem-se que depois que Sara morre, ele casa-se de novo, mesmo ancião, e tem muitos outros filhos que nascem em muitas nações. Ou seja, a tradição oral da palavra, da revelação de Deus, foi passada a todos os seus filhos. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Deus se revela a um homem, e esse homem agora é boca de Deus entre os povos. Mas alguém tinha que ser o herdeiro desse legado, e o herdeiro foi Isaac. E Isaac agora também cresce, e recebe também a tradição do pai, recebe mais palavras de Deus, e agora passa para Jacó. Mas só que Jacó deu um trabalhinho, só de 90 anos, né? Olha que interessante, meus irmãos. Abraão era profeta, Isaac era profeta, e Jacó, os primeiros 90 anos, era desviado. Mas Deus converte esse desviado e agora ele vira profeta, agora ele está pronto, e agora ele começa o projeto, e ele tem agora 17 anos treinando quem? Treinando José e pregando para os desviados. Olha que interessante, ele treina José, porque José era o único que deu ouvido. Agora José vai lá para o Egito, e durante os próximos 20 anos, a única coisa que ele tinha como lembrança do Deus eterno, do Criador do céu e da terra, foi aquilo que era passado por seu pai Jacó, que foi também passado por Isaac, que foi passado por Abraão. Ou seja, a palavra de Deus estava dentro dele, ele não precisava consultar um livro, ele consultava Deus no seu coração, na sua mente, e toda a tomada de decisão de José no Egito era baseado nessa revelação. Posso ouvir glórias a Deus? Isso é maravilhoso. Porque eu estou sendo enfático nesse ponto? Nós temos a Bíblia, meus irmãos, então decore, aprenda, introjete ela para dentro de você e cumpra ela, porque José não tinha isso, e José se tornou alguém o quê? Célebre. A vida e a obra de José é magnífica, desde cedo ele recebe revelações de Deus, sofre que nem um condenado, é traído pelos irmãozinhos, perceba. Depois vai para o Egito, vira escravo lá no Egito, e agora a esposa de Potifar quer deitar com ele, ele se santifica, ele não cai no laço, e ele é lançado num cárcere. Tudo errado, meus irmãos, só tem problema na vida dele, mas o Senhor era com José, e eu ouso e afirmo, e agora parafraseio a palavra dos profetas, por que o Senhor era com José? Porque José amava o Senhor de todo o seu coração. Como ele aprendeu agora com quem? Com Israel, seu pai, porque o Jacó era um desviado. O Jacó não era profeta, mas agora o Israel, que passa pela experiência do Vale do Jaboque, esse se torna agora profeta, esse se torna também alguém que recebe as palavras de Deus e ensina ao seu filho. Ó, meus irmãos, ensina o caminho que o seu filho deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Jacó, agora chamado Israel, ensinou a José, José aprendeu, e José lá no Egito honrou o papai. Eu gosto de dizer que José é o quarto patriarca, ou o patriarca entre os gentios. E José, agora aos 37 anos, se revela aos seus irmãos, e todos choram, e ele perdoa. Perceba, irmãos, ele não tinha as lições de Jesus, e ele não sabia a oração do Pai Nosso, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não precisa de muita coisa, viu, meus irmãos? Perceba, quem tem o Espírito Santo de Deus, muitas vezes, ele vai aprender a Bíblia meio que na sua experiência. Por quê? Porque ele vai ouvir de Deus. Aleluias. E vem cá, e Jacó, quando ele toma conhecimento, porque agora vem os seus irmãos, todo atrapalhado, os desviados todo atrapalhado. Papai, vamos para o Egito. Por quê, papai? Porque José está vivo, papai. E ele é o governador do Egito.
Agora José não poderia fazer aquele sermão que a gente gosta? Vem cá, seus endiabrados, seus mentirosos. Não podia ou não podia? Sabe o que Jacó fez? Jacó entregou nas mãos de Deus, porque eu não tenho dúvida de que, desde os primeiros 17 anos em que ele treinava José, ele treinava os filhos desviados, mas desviado é desviado, meu irmão. Você fala para o desviado, ele entra aqui, sai aqui, não tem jeito. O desviado vai se haver com Deus, não é com o líder. Percebam, Jacó pregava. Agora passam-se mais 20 anos, ou seja, ele está com 130 anos, o ancião Israel, ou Jacó, e agora ele fala, rápido, vamos para o Egito, e não ficou dando sermão. Meu filho vive, isso que importa. Vocês estão nas mãos do Pai, e Deus vai dar um jeito em vocês. Percebam, meus irmãos, nós pregamos o Evangelho, nós não somos o Evangelho. Quem transforma a vida dos outros é Deus, a gente só fala do amor de Deus. No tempo de Deus, Deus vai trabalhar com cada um. Amém, meus irmãos? Não queira ser a quarta pessoa da Trindade, filho. Nós não somos, tá bom? Não queira fazer o papel que não te cabe. Faça o papel pelo qual Deus te deixou. E aqui também, Jacó e Israel, perdoa os seus filhos, perdoa. Quem sabe as esposas dele sabiam da história também. Perdoa todo mundo, vamos todo mundo para o Egito. E ele chega lá no Egito, ele é bem recebido. E ele é bem recebido por Faraó, ele é honrado por Faraó. Lembra na minha tese que eu disse que o melhor de Deus para a vida daquele que realmente é um verdadeiro convertido é no final? E agora ele vê o seu filho vivo. E tanto papai Israel quanto José perdoam seus irmãos, cuidam dos seus irmãos e abençoam seus irmãos. E como se não bastasse, algo maravilhoso acontece. O que acontece? Porque agora na velhice de Jacó, chamado agora Israel, aquele filho que estava morto passa a viver. E como se não bastasse, ele ganha ainda mais 2 netos, que é quem? Efraim e Manassés. Olha só, meus irmãos, quer um final de vida mais maravilhoso? Jacó, agora lá no Egito, na terra de Gozém, vive com a sua prole e continua ensinando a palavra de Deus aos seus filhos, netos e bisnetos, tataranetos, ao lado de José, governador, com mais outros 2 netos que agora passam a ser seus 2 filhos, que é Efraim e Manassés. E agora, olha só, ele tem agora mais 17 anos de vida ao lado do seu filho dileto, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Olha que fantástico. Aí eu te pergunto, foi fácil esses primeiros 17, com mais 13, foi fácil esse período de José de 30 anos, de Jacó? Foi fácil? Claro que não. Foi difícil demais. Por quê? Ou melhor, esse período de 27 anos, né? Porque José foi vendido aos 17, ele só vai conhecer de novo José 20 anos depois, ou seja, foi fácil esses períodos de 37 anos? Claro que não, foi muito difícil, mas eu te pergunto, qual que é a lição que eu quero deixar aqui para vocês? Valeu a pena ele ter perseverado em Deus? Valeu ou não? Valeu a pena? Percebam, irmãos, se você quer ser boca de Deus, se você quer ser servo de Deus, saiba de uma coisa, vai ter luta na tua vida, vai ter barreira na tua vida. Quem é que disse que se você fizesse a obra, você ia ganhar todas as nações do dia para a noite? Não. Quem está dizendo isso são os pregadores do Jesus fofinho. O Jesus fofinho ensina que se você abrir a tua boca, você vai ganhar milhares. Quem sabe você vai tomar pedrada. Estão entendendo? Porque nas páginas da Bíblia, os profetas eram mortos a pedrada. Na história do cristianismo, muitas pessoas que foram fiéis a Deus sofreram e sofreram muito. Ou seja, meus irmãos, mas o que eu queria destacar aqui, não tenha medo. Não tenha medo de servir ao Deus glorioso. Não tenha medo de servir ao Deus que te salvou, que te lavou, que te remiu. Deixa eu te dizer aqui, está difícil a sua peleja? Fica tranquilo, faz parte do pacote. Quando nós somos realmente convertidos, fique firme.
Se está tudo favorável, glória a Deus. Se está tudo desfavorável, aguarde, porque o melhor de Deus está por vir na vida daqueles que são verdadeiramente convertidos. O melhor de Deus. E para eu concluir, para eu encerrar, eu não sei se você sabe, mas como foi chamado o estado depois, como que foi chamado Canaã? Qual que é o novo nome que Deus deixa como legado quando o povo conquista Canaã? Como que se torna o nome desse país? Israel. Perceba, Deus não poderia chamar de nação de Jacó, né? Os israelitas, os jacóitas, poderia, né? Mas Deus não queria. Deus não queria deixar agora, porque, deixa eu dar um último detalhe, o povo fica no Egito, lá no Egito, eles ficam por 400 anos, os egípcios melhoraram os hebreus. O pastor Ernesto Tonini, no seu livro de geografia, fala o seguinte, que os egípcios valorizavam a família e valorizavam a educação. No Egito, o povo de Deus, que está em Gozém, aprende a cuidar da família, porque lembra, eles mataram o irmão, mentiram para o pai, ou seja, não valorizavam a família, eram eleitos, mas que não viviam como eleitos. Agora, eles passam a viver como eleitos, aprendem a lição. Lá no Egito, durante esses 400 anos, eles foram melhorados, mas chegou o tempo deles voltarem. E aí, quando eles voltam agora para Canaã, eles conquistam Canaã, é dividido em 12 tribos, e o nome que é dado às somatórias dessas 12 tribos é Estado de Israel, é uma nação-estado. Guarde isso. O que Deus estava dizendo para aquele povo, e o que Deus está dizendo, porque percebam, irmãos, Israel passou a ser nação desde 1500 até hoje, ou seja, temos por volta de 3.500 anos de história, em que aquele lugar era chamado país ou nação de Israel. O que Deus estava marcando na história do seu povo? Em todo o Velho Testamento, em todo o Novo Testamento. Eu pego Jacós, eu tenho paciência com Jacós, mas eu transformo Jacós em Israel. Aleluia! Perceba, hoje quando nós vamos ao estado de Israel. Eu sei que durante quase 2.000 anos, eles ficaram sem nação. Eles ficaram espalhados pelo mundo, mas como que eram chamados esse povo? O povo de Israel, ou os judeus. Percebam, porque Deus perpetua esses nomes na nossa vida, para que nós jamais nos esqueçamos que Deus é aquele que transforma Jacós em Israel. Pode ver que no Novo Testamento a igreja é chamada de Israel espiritual. Não é Jacó espiritual, é Israel espiritual. Amém, meus irmãos? O melhor de Deus está por vir na vida daquele que é o verdadeiro convertido. E se o teu futuro for o futuro de Paulo, de João Batista, ou quem sabe, da era dos mártires, não se preocupe, porque lá na glória a gente verá o que Deus escreveu e realizou pelos seus verdadeiros eleitos, amém? Jacó, ele colheu o fruto da sua vitória. Ele teve 17 anos cuidando de José, mais 20 anos de dor, mas depois, quando ele regressa, ele teve mais 17 anos ao lado do seu filho, ao lado dos seus netos, e ele pôde ver agora, mais uma vez, o seu povo debaixo da sua asa, e ali abençoou as 12 tribos. Amém, meus irmãos? Eu deixo essa palavra, e eu queria orar com vocês, queria que vocês jamais se esquecessem, vale a pena ser um verdadeiro convertido. Se ainda você não se converteu de verdade, ore a Deus, clame a Deus, suplique a Deus, peça a Deus e fuja, mais uma vez falo, repito, quero ser vocal, fuja do Jesus fofinho, porque esse não morreu na cruz, o Jesus fofinho não para na cruz. Não busque a Deus por coisas banais, busque a Deus
por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que nos ama e Ele é aquele que vai vir nos buscar. Amém, meus irmãos? Desafio que eu quero deixar aqui para todos nós é: se converta de todo o seu coração, se converta, peça para Deus. Fuja, quem sabe, até mesmo de experiências emocionais. Quem sabe você já caiu, quem sabe você já grudou na parede, quem sabe você já rolou, mas não se converteu. Então pare com toda essa besteirada, pare com toda essa emotividade. E agora, clame a Deus, bote a tua boca no pó, clame ao Senhor, busque a Ele de todo o coração, até você sentir na sua alma que você foi mudado. Porque quando você for realmente mudado, você vai dar frutos. De quem? De um Jacó? Não, de um Israel, que mesmo no meio de todas as lutas vai perseverar. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa reflexão, por esse ensino tão lindo. Quem sabe o nosso último ensino sobre Jacó, agora Israel. Ó Deus, eu te peço, Pai, converte-nos, ó Deus, a uma fé, como foi essa fé que um dia repousou sobre Jacó, agora chamado Israel, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque os próximos 40 anos deles, Senhor, foram regados de bênção, regados de vitória, regados de alegria, regados de significado. E, ó Deus, ou melhor, mais de 40 anos, Senhor. Eu te agradeço pela experiência de Jacó e também pela experiência de José, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a copiar, a imitar, a replicar uma vida assim, só que agora na nova aliança. Senhor, sê conosco, Pai, sê conosco. Livra-nos, Pai, do Jesus fofinho, do Deus engraçado. Eu sei que o Senhor tem sim afago para nós, o Senhor sempre terá, o Senhor sim terá alegrias para nós, o Senhor terá, sabe, contentamentos, regozijos, mas Deus, nós queremos te servir da forma que o Senhor é, Deus santo, justo, verdadeiro, poderoso, onipotente, Senhor do Senhor, Rei dos reis, Deus de amor, mas Deus de justiça. Ajuda-nos, Deus, a termos assim uma vida no nosso íntimo, com muita conversão genuína, e ó Deus, ver isso também no nosso lar, ver isso na nossa igreja, ó Pai, porque nós queremos ser sal e luz nessa terra, deixar um legado maravilhoso, quem sabe para a posteridade. Ó Deus, tenha misericórdia da nossa vida, Pai, ajuda-nos e abençoe-nos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Deixo essa palavra a cada um de nós, a cada um de vocês, e se houver alguém que queira entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar com Deus, nos procure no final desse culto, ou nas nossas redes sociais. Eu terei um imenso prazer de orar com você, para que você ou entregue a tua alma a Jesus, ou se reconcilie com Deus, tá bom? Quem ainda não é inscrito nos nossos canais, nas nossas redes sociais, se inscrevam. Não deixe de compartilhar esse culto, deixar o seu like. Isso faz com que essa mensagem, esse culto, chegue em muitas outras pessoas, tá bom? Quero dar a bênção apostólica, estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Dá um abraço bem apertado no irmão e na irmã. Está encerrado o nosso culto. Um excelente domingo a todos.